para que os amados recebam o perfeito entendimento da parte de Deus. Obrigado, Senhor. Sei que só o Senhor pode e nenhum dos teus planos serão impedidos, Senhor. Segundo a tua vontade, revela a tua graça para os que são escolhidos, eleitos e predestinados a receberem a graça, a receberem o apostolado para a glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus testifique na vida daqueles que irão receber esta palavra. Que os anjos ministradores de Deus ministrem em favor de todos aqueles que irão receber essa palavra para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro para a glória de Deus. Abba, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Bíblia, papel e caneta. Então, amados, os amados podem estar aí anotando os versículos para que os amados possam estar aí estudando a palavra de Deus. Nós estamos crescendo em graça, né? Toda vez que nós estudamos o apostolado, a palavra de Deus, nós estamos crescendo em graça. Então, amados, nós vamos estudar um tema hoje. O tema é: a religião é carnal, o amor é espiritual. Então, amados, é um tema aí referente, né, à religião e à questão do amor, amados. Acima de tudo, que os amados entendam que o amor, ele está acima da doutrina. A doutrina, o que é a doutrina? Né? A doutrina é a doutrina para você reinar em vida, amados. Ainda que a graça, né, ela foi revelada para o apóstolo Paulo e foi revelada a sã doutrina, né, para o apóstolo Paulo, para nós reinarmos em vida. O amor, amados, precisa estar acima da doutrina, porque Jesus nunca foi um religioso, amados. Então, o primeiro sinal de um cristão é o amor, ou seja, o amor ao próximo, amado. Como Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo. Então, é esse mesmo amor que você precisa ter para com o seu próximo. Então, a religião, ela é carnal. Vamos falar um pouco sobre a religião é carnal e o amor é espiritual. Glória a Deus. Então, amados, vamos entender que a religião, ela não liga, né? Ou seja, ela separa, porque não tem amor, amado. É carne pura. A religião, ela é carne pura. Dentro da religião não funciona o amor. Funciona a parte carnal. Nós vamos ler aqui em Mateus, o capítulo é o 12 e o versículo é o 30. Vamos ver o que Jesus falou em Mateus 12, o versículo 30. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Mateus 12, 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, amados, se Deus é amor, Jesus falou que quem comigo não ajunta, espalha. Então, amados, quem serve a Deus, né, porque ser cristão é servir a Cristo, ou seja, e Deus é amor, então se não está ajuntando, ou seja, porque Deus é amor, está espalhando, amados. Então, a religião, ela é carnal, ela vai sempre espalhar, amados. Por que ela vai sempre espalhar? Porque na religião existe questionamento. Não sei se os amados já observaram que cada denominação
existe uma forma de doutrina, né? E como eles têm, na verdade, eles têm até um livro, né, da própria doutrina deles, um estatuto, né? Eles têm um estatuto, então ela espalha, ou seja, ela questiona. Existe uma inimizade dentro do sistema religioso que você não pode visitar uma outra congregação, que você não pode visitar um outro ministério por conta, né, de que há um questionamento, ou seja, defende o ponto de vista, né? Eu lembro que quando eu estava no sistema religioso, na época que eu também estava na lei, eu admirava aí um pastor da lei. Então, ele vinha fazer um estudo numa área popular. Então, o pastor da igreja que eu congregava já avisou logo: não vou querer nenhuma das minhas ovelhas indo lá naquele lugar ouvir aquele homem. Então, eles veem assim, ou seja, a minha religião defende a minha religião. Então, cada um, amados, defende a sua religião e não o cristianismo verdadeiro. Ou seja, estão espalhando, porque não há uma unidade de fé. Como não há uma unidade de fé, estão espalhando, porque eles querem ter uma doutrina perfeita. Só eles têm essa doutrina perfeita. Com isso, eles espalham as ovelhas de Deus. Cada um puxa para si, né, a religião, que ela é carnal. E, na verdade, toda a doutrina, amados, ela é carnal e ela é para a carne. Ou seja, uns dizem que tem que batizar nas águas, outro diz que é lá na bacia lá do padre. Então, eles vão criando doutrinas para espalhar. E todas essas doutrinas, elas são da carne. Algumas, denominação não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, joias, qualquer tipo de roupas ou sapatos. Existe bloqueio. Então, amados, eles colocam aí questionamentos e espalhando, colocando divisão dentro de um ministério, ou seja, dividindo as ovelhas, amados, em opiniões. Muitas das pessoas que estão dentro do sistema religioso, eles estão frustrados, porque além de espalhar, estão trazendo condenação para a vida das ovelhas. As ovelhas estão debaixo de condenação, amados, porque como tem um estatuto e existe uma inimizade, e a inimizade, amados, ela é obra da carne, como Paulo falou em Gálatas 5. Então, se é uma obra da carne, se é uma inimizade que gera contenda, que espalha, porque Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. Então, amados, se você está em um lugar de qualquer sistema religioso que não está juntando, que não é a mesma unidade de fé, então ela é carnal. É uma religião que é carnal, diferente do amor, que ele é espiritual, amados. É totalmente diferente. E também há uma discórdia também, né? Há divergências entre uma ramificação para a outra, porque o sistema religioso, ele criou, né, um ponto de vista, uma doutrina, que foi se ramificando, né? Você pode ver que a Igreja Católica criou algumas doutrinas, ou seja, ela é a mãe, né, das outras do sistema religioso, e as demais são filhas, porque elas pegam alguma coisa ali, não pega total, mas vai pegando alguma coisa, né? A Igreja Católica faz procissão, a Igreja Evangélica faz marcha para Jesus,
Então são outros tipos de ramificações, ou seja, trazendo divisão, enquanto que a doutrina de Cristo, ela é um só evangelho, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não tem confusão, amados. O Espírito Santo de Deus não traz confusão na vida da igreja. Se você está em qualquer sistema religioso e tem confusão, tem divergências, amado, não tem o cristianismo, não tem o amor. Glória a Deus. Eu vou ler aqui Gálatas 5:18. Gálatas 5 e o 15, amados. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não vos consumais também uns aos outros. Então aqui, amados, Paulo está exortando aqui os Gálatas, né? Com relação a essas divergências, amados. Porque quando o sistema religioso tem um estatuto, amados, você tem que obedecer, não é a Deus, você tem que obedecer ao estatuto. Eu já congreguei em um ministério e exortava, tinha realmente disciplina, afastamento, né? E tinha até, em último caso, até exclusão. Então, como aqui a palavra de Deus fala: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não vos consumais também uns aos outros. Então, existe uma contenda, amado, dentro do sistema religioso, uma questão carnal e não espiritual. Não é o cristianismo, não é o amor de Deus na vida das ovelhas. Porque o primeiro passo, amado, é você entender que ser cristão é servir a Cristo. Vem de servir a Cristo, amado. E Deus, Ele é amor, né? E nós temos que ser pacientes com os que são fracos na fé. Mas ser fraco na fé, amados, é diferente de quem está sendo verdadeiramente enganado, lesionado no sistema religioso, com condenação, com discórdia, né? Nós vamos ler agora, ainda aqui em Gálatas, nós vamos ler no versículo 6 agora, ainda em Gálatas, o capítulo é o 5 e o versículo é o 6. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Então aqui, amados, Paulo está dizendo que em Cristo, ou seja, nós agora em Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão. A circuncisão é os judeus e a incircuncisão são os gentios, ou seja, lei e graça, povos, alianças. Então aqui tem valor algum. Então, diante de Deus, amados, não tem valor algum brigar por conta de religião. Diante de Deus não tem valor algum ter nenhum tipo de divisão, amados. Para que os irmãos fiquem cientes que Deus, Ele não precisa de advogado. Nós não precisamos defender Deus. O que as pessoas defendem é uma religião, de um sistema religioso carnal. Defendem, né, piamente ali as suas teses
teológicas, amados. E nós não precisamos defender teses e também não precisamos defender Deus, porque Ele não precisa de advogados, amados. Nós só precisamos crer na palavra, crer no que está escrito. E Paulo disse que nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Então não tem valor discutir entre lei e graça, entre judeus e gentios. Mas tem algo que é importante. O apóstolo Paulo fala: o que importa é a fé que opera pelo amor. Glória a Deus, né? Ou seja, nós respeitamos os verdadeiros cristãos que servem a Deus, que servem a Cristo. Eles respeitam, amado. Nós podemos, né, ensinar, não podemos, amados, brigar, discutir com ponto de vista de pessoas diferentes, porque o amor ele respeita. Nós estamos falando que a religião é carnal e o amor é espiritual. Aí que entra o apostolado, amados, porque o amor ele é espiritual e o amor ele respeita, enquanto que a religião que é carnal, ela defende o ponto de vista. Nós não brigamos, né, se é graça, se é lei, se é gentil, se é judeu. O que importa é a fé que opera pelo amor. Então, amados, você tem aí o seu modo, né, de crer. Nós precisamos crer em Deus, amados, como está escrito, e deixar de estar, amados, discutindo teses teológicas, porque isso é em vão, isso é inútil, não se chega a lugar nenhum, dependendo do ponto de vista, porque o próprio sistema religioso está aí defendendo o ponto de vista, né? Eles colocam uma placa, um estatuto, e eles defendem piamente ali o que está no seu estatuto e não o que está aqui. Eu não posso defender, amados, né, o que está aqui. O que eu posso é pregar a palavra de Deus, porque o sistema quer colocar, vamos dizer que, como diz um ditado, goela abaixo Jesus. Não é assim, amados. Nós não podemos colocar goela abaixo Jesus na vida de ninguém. Nós pregamos a palavra com amor, né? E quem vai fazer a obra, quem vai testificar é o Espírito Santo de Deus. É diferente. E com isso, com essa diferença, existe o amor, né? Então, quando existe o amor ele é paciente, ele é benigno, né? Não se importa com o mal, enquanto que a religião vem te cobrar. A religião vai te cobrar e você precisa cumprir regras, ordenanças e mandamentos, diferente do apostolado, diferente da graça de Deus. Porque a graça, amados, para que você creia, você pode até escrever aí, a graça não diz não, ela não te julga, ela não te condena. A graça, ela te ensina. Então, é o que eu estou fazendo hoje, amado. Estou te ensinando, sem te julgar, sem te condenar, sem depender nem do ponto de vista, amados, porque é o Espírito Santo de Deus que vai trazer a revelação, que vai trazer a testificação, que vai trazer o perfeito entendimento. Então, eu posso dormir com a minha consciência tranquila, amados, se eu pregar a palavra de Deus, né? Os que são eleitos, escolhidos e predestinados, estes receberão o perfeito entendimento, e Deus é glorificado. E se você ouvir a palavra de Deus e não receber a revelação, tudo é para a glória de Deus, amados. Ele que vai conceder você receber a revelação, é Ele que vai conceder você ter esse entendimento, amados. É por isso que nós não podemos defender placa, amados. Eu não posso defender
placa, ainda que seja o ministério MGA, porque eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu não posso defender Deus, eu não posso defender ministério, eu não posso defender nem a Bíblia. O que eu posso, o que eu fui chamada como ministra da palavra de Deus, né? Há uma unção que está sobre a minha vida, amado. E como ministra da palavra de Deus, a minha função é ministrar, é anunciar as boas novas de Deus, e as boas novas de Cristo, amado, porque a religião não prega as boas novas. A religião, ela não prega a Cristo, ela prega doutrinas de homens. Ou seja, não pode vestir, não pode calçar, não pode ver, não pode. Por isso que o tema é: a religião é carnal. Porque a religião não prega Cristo, ela prega doutrinas de homens. Falei. E o amor, ele é espiritual. Então vejam, amados, que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Porque o sistema religioso serve a homens, amados, não serve a Deus. Porque não estão vivendo a palavra de Deus, não estão vivendo o verdadeiro Evangelho, não estão vivendo a Cristo, amado. E glória a Deus. Abba, Pai. Vou ler 1 Coríntios 13, o versículo é o 2 e o 3. 1 Coríntios 13, 2 e 3. Glória a Deus. Eu vou ler o 2 e o 3, amados, mas vocês podem ler do 1 até o 13, para não ficar muito tempo, né? O estudo não ficar tão prolongado. Glória a Deus. Então, 1 Coríntios 13, vou ler o 2 e o 3. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Vejam, amado, vejam a palavra de Deus, como eu só estou lendo como está escrito. Então não adianta, amado, você fazer sacrifício, você defender uma religião, se não tiver amor. Porque na religião não tem amor, porque a religião ela te usa, ela te condena, ela questiona, ela defende o ponto de vista e não defende o amor. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, ou seja, aqui transportar os montes, ou seja, é um mover de Deus, né? Aconteceu algo na vida. Se não tiver amor, de nada seria. Então é uma religião vã. Se não tem amor, amados, é uma religião vã e não está servindo a Cristo, está servindo ao homem. Essa é a diferença, amados, de servir a Deus e de servir ao homem. Porque quando servimos a Deus, nós temos o amor, não julgamos, não questionamos, nós não temos o nosso ponto de vista para nós defendermos, amados, né? Então nós não defendemos o nosso ponto de vista. Como eu falei, não posso defender ponto de vista, amado. O que eu tenho é que anunciar as boas novas de Jesus. O 3.
Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, se eu der todo o meu mantimento para os pobres, né? Se eu vender tudo que eu tiver para dar também aos pobres, mas se eu não tiver amor, ou seja, fiz uma caridade, mas não tenho amor, né? É só aqui uma comparação, uma parábola, né? Do nosso apóstolo. Então, existe o amor, amados. O amor, ele é espiritual. A religião, ela é carnal. Então, aqui, amados, para você entender o que é ser religioso, o que é ser cristão, você precisa ver essa diferença. E o religioso, ele é carnal, ele vai defender ponto de vista, ele vai defender a religião, ele vai defender a placa. Se você encontrar um religioso defendendo a placa, né? A placa que eu digo é um ministério, e doutrinas do ministério dele, mas ele é um religioso. O verdadeiro cristão, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho anuncia as boas novas, anuncia o que Cristo já fez, amados. Porque o cristão, as ovelhas que são salvas não são só as que estão dentro de um sistema religioso, amados. As ovelhas salvas, elas são as que Jesus comprou com seu sangue, amado, derramado na cruz por elas. Essas são as ovelhas compradas por Cristo. Então, nem todas estão congregando, nem todas estão ouvindo a palavra de Deus. Então, fica claro que o sistema religioso defende, amados, um ponto de vista, porque é carnal. E nós, em graça, devemos anunciar as boas novas, o que Cristo já fez, o que a ovelha já é em Cristo. Porque se eu disser para a ovelha, você é salva, você é abençoada em Cristo, ela vai ficar feliz, né? Hoje eu evangelizei uma pessoa, né? Estava passando aqui e me pediu alguma coisa, e eu dei alguma coisa para ela, né? Aliás, dei várias coisas para ela. Ela ficou tão feliz, né? Então, e ela é cristã, e eu dei 3 folhetos para ela, né? Aí ela me abraçou e eu disse: olha, se você quiser lembrar, você leia os versículos, leia o folheto que eu dei para ela, que contém a palavra de Deus. Quando eu estou entregando os folhetos por aí, eu já pergunto: você gostaria, ou você aceita um folheto da palavra de Deus? Eu nem digo: olha, você aceita um folheto do MGA? Não, você aceita um folheto da palavra de Deus? Olha, aqui na palavra de Deus fala que você já é abençoado, que você é salvo pela graça. Então, assim, amados, já anunciando a graça, já anunciando o verdadeiro evangelho que já foi consumado. Então, isso não traz condenação, né? Isso não é carnal, é espiritual, esse amor. Glória a Deus. Então, agora, amados, nós vamos ler 1 Coríntios, ainda aqui no 13, né? Mas vamos ler agora o 4, do 4 ao 8. Lemos o 2 e o 3, agora vamos ler o 4 até o 8. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Então o amor não tem soberba, amados. Por isso que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Porque o amor não é soberbo, amados. O amor, ele não quer só para si, ele quer dividir com os irmãos, dividir com quem não tem. Ele se alegra, né, com os que se alegram e chora com os que choram. Isso é o amor, que é diferente da religião. A religião, amados,
que é carnal, existe inveja. Se você for falar alguma coisa com uma pessoa religiosa, vai existir o ciúmes, a inveja, e não o amor. É paciente, é benigno, diferente, amado. Paciente e benigno é diferente do sistema religioso, que imputa condenação para as ovelhas, trazendo condenação para as ovelhas, trazendo questionamentos, defendendo o ponto de vista. Não se vangloriam, não se ensoberbecem. O 5, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. Está vendo, amados? Como fala aqui do amor, não busca os seus próprios interesses. Porque a pessoa que está cheia de inveja e cheia de ciúmes, ela está cheia de soberba. É diferente do amor, que não busca os seus próprios interesses, porque ela ama o próximo como a si mesmo. Não se irrita, não suspeita o mal. E nós vimos no sistema religioso como as pessoas se irritam, como as pessoas são irritantes, amados, porque estão na carne. É diferente. Eu fui para o seminário, né, esse mês, e eu não levei nem maquiagem para passar no rosto, porque eu sei que eu sou chorona. Então, eu ia conversando com os irmãos e chorando, me alegrando, me abraçando com cada um, porque a gente se alegra, amados, com os irmãos. E não existe interesses próprios. O 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então, amados, é diferente. Nós não nos alegramos com a injustiça, e sim com a verdade. Esse é o verdadeiro amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Uma coisa que o amor é leal. Uma coisa que o amor é fiel. Existe lealdade. Porque a fidelidade é como se fosse uma aliança aqui, né? Eu tenho com meu esposo. Então, eu preciso ser fiel porque existe uma aliança. A lealdade está acima da aliança, da fidelidade. Independente de aliança ou não, eu sou fiel, né? Eu amo, eu sou fiel, ou seja, eu sou leal, independente das circunstâncias. Então o amor é assim, ele é fiel e ele também é leal. O 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O 8, o amor nunca falha, mas as promessas cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará. Glória a Deus. Então o amor não falha, ou seja, nunca se perde, amados, aquilo que nós fazemos por amor, porque ele não falha, né? Porque tudo que nós fazemos é por amor. Então fica claro, amados, a diferença da religião para o amor. Fica claro do cristianismo para a religião. Glória a Deus. Vamos agora ler em Colossenses, capítulo 3, o versículo 23 e 24. Colossenses 3, o versículo 23 e 24. E tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens. Isso se resume, amado, a religião, e se resume o amor. Porque a religião faz para os homens. Ou seja, eles dão uma ordem para você fazer alguma coisa e você tem que piamente cumprir aquela ordenança dele. Enquanto que o amor, amado,
É como diz aqui no versículo: tudo que fazer de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens. O amor é diferente, o cristianismo é diferente, porque nós fazemos para o Senhor. Tudo que nós devemos fazer. Eu não posso fazer nada mais debaixo de pressão psicológica de ninguém, né? Eu louvo a Deus que nós agora em graça, né? Nós temos uma placa que existe um CNPJ, porque precisa ter aqui na terra, MGA, mas eu nunca fui pressionada, amados, por ninguém, do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos livres para servir a Deus em Cristo de verdade, amados. De verdade, sem as fortalezas, sem os agrilhões da religião, do sistema religioso. Nós dependemos verdadeiramente do Espírito Santo de Deus e servimos ao Senhor. A religião, que é carnal, serve a homens, ela não serve ao Senhor. As ovelhas estão servindo a homens, servindo a doutrina. Quando eu estava no sistema, uma vez falaram que era para eu mais um para Jesus. Então você tinha que ir levar um para Jesus. Só que quando chegava lá, tinha que aceitar Jesus, tinha que se batizar, tinha que ir para o encontro. Aí vinha a regra, né? Tipo, aceitei Jesus, mas não é bem assim não. Tem que cumprir todas as regras. Então, amados, na verdade, no sistema religioso, quando você é batizado, você aceita Jesus, na verdade você está aceitando um sistema e vai passar a ser monitorado e governado. Essa é a palavra. Governado pelo sistema religioso, amados. Você não vai ter paz, porque eles vão te vigiar, eles vão te questionar, porque não estão servindo ao Senhor. Porque nós servimos ao Senhor, como aqui na palavra. E tudo quando fizeste, fazer de todo o coração, como ao Senhor, não a homens. Nós servimos a Deus e não a homens, como o sistema religioso. E se você não fizer, você vai ser disciplinado, né? E muitas vezes até excluído. O 24. Sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que servis. Então nós receberemos uma recompensa, amados. Nós não temos que fazer alguma coisa para Deus só em esperar a recompensa. Nós, verdadeiros cristãos, não temos que fazer nada para aparecer para homens, porque não virá recompensa de homens. Eu não tenho que mostrar para homens, eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Eu só tenho que mostrar, ou seja, fazer para Deus, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que servis. Então, quando nós servimos ao Senhor, nós seremos recompensados, sim, amados. Glória a Deus, nós estamos em graça, estamos reinando em vida. Então, é a Cristo o Senhor que servimos, e é dele que vem a recompensa. Então, não queira ser visto por homens, né? Não queira fazer esforço para ser visto por homens. Seja o menor, amado, o menor que é visto por Deus, e esse será recompensado por Deus. E glória a Deus por essa palavra. Ah, papai, glória a Deus. E vamos finalizar com Efésios 5, o versículo é 1 e 2. Efésios 5, o versículo é 1 e 2, para nós finalizarmos. Sede, pois,
imitadores de Deus, como filhos amados. É o primeiro versículo. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então sejamos imitadores de Deus. Não é para imitar, amados, nenhum sistema religioso, não é para imitar, nenhum tipo de estatuto, obedecer algum tipo de estatuto. Imitadores de Deus como filhos amados. Então seja imitadores de Deus em amor, sendo cristão, servindo a Deus, não a homens. A sua recompensa vem de Deus, É de Deus que você vai receber. E é o Senhor que você está servindo. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Então, amados, o amor está acima da doutrina, amados. O amor, se ele não estiver acima da doutrina, é meramente um sistema religioso, meramente um religioso. Existem muitos irmãos que estão vivendo uma vida religiosa, amados, que talvez nem saibam. Ele nem sabe o que é religioso. Ele pode dizer, eu sou católico, eu sou evangélico. Ele fala quem ele é. E na verdade, nós somos cristãos. Nós não somos evangélicos. Nós somos cristãos. Servimos a Cristo. Então, andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Abba, Pai, glória a Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Glória a Deus, graça e paz. E aplaudo o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Abba, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Abba, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelas ovelhas que receberam. E creio, Senhor, por isso eu falo que o meu trabalho ele não é bom no Senhor. Creio, Senhor, que as ovelhas que são escolhidas, eleitas e predestinadas desde antes da fundação do mundo, abriram os seus olhos, Senhor. Deixarão de ser religiosos, Senhor, meramente religioso. Deixarão de servirem a homens e passarão a servir o verdadeiro Deus, o soberano Deus, o único Deus verdadeiro, Abba, Pai. E que os olhos sejam iluminados para viver o verdadeiro cristianismo e servindo a Deus para a glória de Deus. Assim eu creio e falo que todos receberam o perfeito entendimento para a glória de Deus. Em nome de Jesus e esse ressuscitado. Crie por isso.